Só divulgando aqui. Estou divulgando aqui, passando. Pronto. Já divulguei. Tudo bem, galera? Vamos testar aqui o nosso som. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só botar a nossa tela aqui. Pronto. Testando aqui o nosso som. Boa noite. Jerusalém, Jerusalém.
Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Estamos felizes por essa oportunidade que Deus nos dá de nos reunirmos aqui em nome de Cristo como Igreja de Cristo. E assim como se faziam os antigos cristãos há 2000 anos. E nós estaremos continuando o estudo da Babilônia brasileira, um documentário que nós levamos muitas informações, sendo a parte 7. E gostaríamos de mostrar aos irmãos que nós, desde o final da outra semana, Deus tocou nos nossos corações o intuito, a intenção, o desejo de fazer uma semana direta de estudo, que nós só fazíamos nos fins de semana, depois passamos a fazer na terça e na quinta. E com esse negócio do lockdown, as pessoas estão com mais tempo, e eu também, e então procuramos como nós vamos gastar o nosso tempo na obra do Senhor, no aprendizado, no conhecimento, né, das coisas de Deus. E eu convoquei os irmãos aceitaram, né? E nós estaremos no domingo, que é o domingo da Páscoa. Hoje é a sexta-feira, que eles chamam de Sexta-feira Santa, o dia em que Jesus foi sacrificado na cruz e ressuscitou no domingo, ao terceiro dia. Então, nós estaremos nesse próximo domingo, que é o dia 4 de abril, fazendo um jejum de 24 horas, desde sábado, à meia-noite, até no domingo, quando nós abrirmos o programa à noite. E ali nós estaremos ceando. Nós vamos quebrar o nosso jejum com a ceia do Senhor. Cada um reserve um cálicezinho, uma caneca, um copo, um pouquinho de suco de uva e um pedacinho de pão. E nós estaremos celebrando como Jesus falou a última vez que ele reuniu lá com seus discípulos. Fazer isto em memória de mim, em lembrança de mim, para vocês não se esquecerem de mim até que eu volte. Porque nós somos tão falhos, tão relapsos. Talvez se isso não fosse, nós já teríamos esquecido até de Jesus. Que ele morreu, sacrificou o seu corpo na cruz por nós, para a libertação de toda a humanidade. Nós teríamos esquecido. Mas nós fazemos toda a Páscoa para lembrar que ele vai voltar, principalmente. Que ele morreu, ressuscitou, está junto com o Pai e que ele vai voltar para nos trazer um novo céu e uma nova terra. Mas antes, ele arrebata, ele vem primeiro na nuvem para arrebatar a igreja dele. Satanás faz a festa dele aqui em 7 anos e depois ele volta piso-lagar, o dia da justiça, da ira do Senhor, e reina aqui 1000 anos na terra com a sua igreja. E Satanás, o anticristo e o falso profeta são presos por 1000 anos. E no final desse milênio terá o juízo do trono branco. Então nós já falamos muita coisa sobre esses fatos, né, que vocês já conhecem, mas nós estamos sempre recordando. E hoje eu acho muito importante a gente fazer pelo Brasil, porque nós descobrimos que Baal, os adoradores de Baal, Deus não ouve. E nós temos 2 exemplos muito evidentes, o de Elias, que era o único homem de Deus que estava lá em Israel na época, que Deus pôde chamar para lutar contra os profetas de Baal e de postes ídolos. E aqui nós vemos que Deus convida Gideão para quebrar os altares de Baal e aqueles postes ídolos, cortar aquelas árvores que hoje eles comemoram como a árvore de Natal e Papai Noel. Como é que Deus pode ouvir essas pessoas que comemoram os postes ídolos
Papai Noel, né, nos altares de Baal. Deus não ouve. Então nós temos aqui, como Igreja de Cristo, aquela igreja sincera, sincera igreja manifesta, centro de estudos, religiões, ordens e seitas. Então que este povo, que serve a Deus de verdade, que vive como os discípulos apóstolos viveram há 2000 anos, que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então nós não temos envolvimento com política, com religião, com sociedade secreta, não temos nenhum proveito financeiro em cima de qualquer pessoa, muito pelo contrário, nós procuramos ajudar uns aos outros. Não é? Então isso é uma virtude, é uma característica do cristão. E isso nós fazemos de livre, espontânea vontade, tá? Uns para com os outros. Então nós estamos nesse propósito de fazer e estamos orando, estudando a palavra de Deus todas essas noites, e durante o dia, e orando e passando mensagens. E hoje eu fui dormir tarde, acordei bem cedo, fui lá para o meu plantão, né, no hospital público, e tivemos um dia muito abençoado, muito abençoado. Tivemos em torno, hoje, até a hora que eu saí de lá, que era 20 horas, 20h30 eu já estava aqui na Tijuca, é bem distante, e eu vim correndo para a gente não atrasar. E comi umas frutas ali correndo, e estou aqui em pé, firme e forte, muito feliz. Só hoje foram em torno de cirurgias de urgência e cirurgias eletivas, 40 cirurgias. Então, posso dizer, 40 famílias, 40 pessoas foram abençoadas com aquele trabalho. Hoje, uma coisa das mais difíceis é você conseguir uma vaga no hospital, uma cirurgia. As pessoas me ligam dia e noite e procurando casos sérios, né, para fazer plástica de mama, porque eu quero... Tem coisas que são sérias também, digo que isso não é sério, mas câncer, tumor, as pessoas morrendo na fila, que ele chama X-Reg, tem que acabar com isso, é uma vergonha. Ser com câncer, com tumor na fila, aguardando. A Dilma fez quando ela teve o câncer dela, ela fez uma lei que qualquer pessoa que tivesse câncer tinha que ser atendido no máximo em 3 meses. Nós já pegamos paciente com tumor de próstata de 5 anos aguardando cirurgia. Então isso é um absurdo. Então nós continuamos trabalhando ali, lutando contra essas coisas, e hoje tivemos um dia abençoado. Em muitos casos, todos os doentes saíram bons, então isso é dádiva de Deus. E assim que nós vivemos um cristianismo, vivemos a Igreja de Cristo, não de teoria, mas de fé e prática. Não é? Então nós estamos orando essa semana, não só no dia do domingo do jejum, mas toda essa semana orando, buscando, estudando a palavra de Deus. E sem sabermos o que estava acontecendo nos bastidores das sociedades secretas, o que aconteceu? Eu vou mostrar o vídeo aqui que eu passei para os irmãos do nosso grupo, esse empresário Jorge Vilar, falando sobre a tentativa do golpe comunista no Brasil de incitar o povo a ir a Brasília e pedir a intervenção militar. E se o Bolsonaro caísse nessa besteira de pedir intervenção militar, os 3 generais comunistas, melancias, traíras, já estavam preparados para prender o presidente Bolsonaro, e nós estaríamos já vivendo o tempo de Cuba, de Fidel Castro, do comunismo, da Venezuela aqui. Então Deus nos deu esse livramento. Foi uma coisa, quando eu soube, foi exatamente antes da gente começar a orar sobre esse projeto, desde a semana passada. E quando foi de segunda para terça, já estava rolando esse golpe. E graças a Deus, Deus alertou o Bolsonaro, ele acordou e demitiu os 3 maçons, traíras, que recebem alto dinheiro do suor do nosso rosto para trabalhar contra a gente
para defender aquela igreja prostituta de Salomão. Nós vamos mostrar a foto deles aqui com toda a roupa, veste da maçonaria, né, irmão? É um poder paralelo do diabo, que não tem nada a ver com a Constituição brasileira, que não tem nada a ver com o Brasil trabalhando como trabalha no tráfico de droga, uma boca de fumo, uma quadrilha criminosa, né? E o povo brasileiro assistindo isso. Por isso que eu digo, é imoral uma pessoa que está no serviço público, o serviço é público, é transparente, participar de uma sociedade secreta. Isso é minimamente imoral, é inaceitável, por causa desses fatos que a gente mostra, que as coisas rolam lá nos bastidores, e quem deveria saber, o mais interessado é o povo, não sabe. Só sabe depois do negócio pronto. Mas Deus nos deu esse livramento. Não foi um livramento para o Bolsonaro, não. Foi um livramento para o Brasil. E nós temos orado nesse sentido pela nação brasileira. Vamos ouvir o que esse empresário vai falar aqui do golpe tramado, que ele estava lá em Brasília. Ele estava convocando o pessoal todo para lá e, de repente, ele falou, olha, não vão ninguém para Brasília, não, pedir uma intervenção militar. Vão não, porque isso é um golpe. A própria esquerda fazendo esse movimento. Você vê como eles não são de confiança, né? Então vamos ver o vídeo aqui que ele vai descrever, e a impressão que eu tenho, isso é um empresário cristão, que ele pede para orarmos pelo Brasil, pelo Bolsonaro, e o presidente que nós temos aí é esse. Nós vamos orar pelo presidente da China, da Índia, da Rússia, não sei o quê. Nós temos que pedir a Deus pelo nosso presidente. Não é? É esse que Deus nos deu, que está aí no poder, e por ele que nós vamos clamar, para que ele seja usado pelo poder de Deus para transformar essa nação numa nação de pessoas honestas, pessoas íntegras, pessoas sábias, pessoas que amem a Deus e que, consequentemente, amarão o próximo. Como é que esses nossos ministros estão lá servindo na sociedade secreta do diabo, amando o diabo? Como é que eles vão conseguir amar o povo brasileiro? Não, o diabo odeia o ser humano. E é isso que acontece com esses homens lá possessos por Satanás. E Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e dano nenhum lhes causará. E nessa autoridade, na fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, de Jeremias, de Gideão, na fé de todos esses profetas, os discípulos de Jesus, nós estamos aqui, nas mesmas palavras de Deus, para enfrentarmos esse desafio. E já começou dando certo, né? Para mim foi uma coisa muito séria, e Deus tocou no nosso coração para fazer esse tipo de trabalho, coisa que a gente não fazia trabalho todas as noites há muitos anos, acho que é quase uma década. E Deus tocou no coração para a gente fazer oração e estudar todos os dias que nós tivermos de lockdown. Então tem sido uma benção. Nós temos que saber usar todos os momentos. Vamos ouvir o que esse empresário fala aqui, até com uma certa emoção. Pessoal, eu estou aqui em Brasília. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo. Aqui é uma sujeiraiada tão grande que a gente toma nojo, sabe? Toma nojo. A gente passa em frente ao STF, passa em frente o Palácio do Planalto, passa em frente o Congresso Nacional, e a gente só vê toda Brasília contra o presidente, o cara sozinho. Imagina você chegar aqui você tem visão geral, sabe? Você fica vendo aquele monte de prédio, você fica vendo esses caras trabalham aqueles prédios, tudo contra o governo, tudo para derrubar o nosso presidente.
Os caras não fazem nada pelo país, nada. Sabe o que é nada? Obrigado. É nada. A intenção deles é tomar o poder. E o Bolsonaro é a única pessoa aqui que luta por nós. E aí vem a informação que ele, cara, eu fico até, porque eu sou um comerciante, né? Eu não sou um ativista, um militante, essas coisas aí. Meu, se eu admirava esse Bolsonaro, hoje eu amo esse cara, bicho. Hoje eu amo esse cara. Nós fizemos oração hoje por ele, pela família dele hoje. Os caras, tinham os caras, né, general da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, estavam esperando ter uma intervenção militar para prender o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele descobriu isso. E o que ele fez? Ai, coja de Satanás. Mandou tudo embora. Ele pegou 32 coronéis, que de coronel para baixo é Bolsonaro até o tutano, e nomeou 32 coronéis a generais. Meu, nosso presidente, ele é inspirado por Deus. Então assim, se amanhã você quiser sair hoje, já pedir intervenção militar, porque ele mudou hoje, ele mandou os caras embora, rapaz. Amanhã ele vai nomear os novos generais, 4 estrelas. Então ele vai estar fazendo a faxina. Graças a Deus ele conseguiu fazer isso hoje, agora, no final do dia. E a minha preocupação de manhã era a notícia que eu tinha, que se houvesse uma intervenção militar, os caras iam prender o Bolsonaro. Os caras são balinos, rapaz, os caras são bandidos. Comunistas sem vergonha. E aqui a gente vê o cara trabalhando, rapaz. Nossa, é uma pressão em cima do nosso presidente. Ore por ele aí onde você está, ore. Esse cara, foi Deus que colocou ele ali. Que ai da gente se não tivesse o Bolsonaro aqui. Meu, se o Bolsonaro cair, essa nação está perdida. Esse homem, foi Deus que colocou ele ali. Bolsonaro, que Deus abençoe sua vida, meu amigo. Abençoe sua família. Eu tenho orgulho de ter você como meu presidente. Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos gritar sim intervenção, no que tiver, porque os generais caíram. Que Deus abençoe. Então, para vocês verem o que estava acontecendo, a gente falando aqui dos adoradores de Baal, quem é que estava tramando a queda da democracia aqui no Brasil, o implante do comunismo, essa entidade satânica? Olha aqui eles aqui, ó. Esse foi o general Pujol demitido por Bolsonaro. Olha aqui. Quando a gente estava aqui olhando, vamos quebrar os altares de Baal para Deus ouvir as nossas orações. A gente aqui, uma semana, quebrando os altares de Baal, mostrando a Babilônia, que é esse país, e a gente dizendo, como é que Deus pode ouvir esses homens? Deus não ouve. Ezequiel 8:18. Mesmo que vocês gritem em alta voz aos meus ouvidos, eu não os ouvirei, e o meu furor está diante de vocês, estes que levam o ramo de acácia ao nariz, no funeral maçônico, que enche a terra de violência, que irritam a Deus. Como é que Deus vai ouvir esses homens? Não tem. São os homens que estão aí nos cargos do Brasil, e nós estamos falando direto com o Pai. Jesus rasgou o véu, fala direto com o Pai. Você é pessoa honesta, você é pessoa digna, pessoa de bem, pessoa de valor. Você é pessoa de Deus, templo do Espírito Santo. Fala em nome de Jesus que o Pai te ouve. E quando a gente menos esperava, o Brasil estava passando por uma situação gravíssima. E nós não sabíamos de nada. Mas Deus tinha tocado no nosso coração antes disso acontecer. E nós clamamos diretamente a Ele, e Ele já nos respondeu imediatamente. Então isso é uma coisa muito importante para você. Olha, desabilita esse, que deixa eu ver aqui.
Primeiro tá. Pronto. Então, não vamos fazer spam aqui no negócio aqui, não vamos bagunçar isso aqui não. Ó, tá? Pronto. Então, nós vimos o que estava acontecendo aqui. Como eu falei, pode não ser o melhor presidente do mundo, mas é o que Deus permitiu que viesse aqui sobre nós. Imagina se fossem os outros que estivessem ali. Então, Deus nos deu essa oportunidade de a gente, sem saber o que estava acontecendo, orar por esses adoradores de Baal para que eles tomem vergonha na cara, saiam desse pecado, desse mundo, desse demônio chamado Baal, que o povo de Deus denuncia isso há 6.000 anos. Aquele que disse para Adão e Eva que eles eram imortais, que eles eram Deus. Esses idiotas acreditam nessa besteira até hoje. Como é que pode ter uns homens portadores de uma ignorância tão grande participar de uma direção de uma nação? O princípio da sabedoria é o temor a Deus, não é a servidão a Satanás. O princípio da sabedoria é o temor a Deus e não a servidão a Satanás. E assim como nós sempre falamos, nós estamos mostrando aqui a Babilônia brasileira. E nós não aceitamos isso em nome de Jesus e vamos continuar orando e Deus vai nos dar a vitória. Porque nós somos pessoas simples, pessoas humildes, mas somos servos de Deus, homens e mulheres de Deus, crianças que Deus separou para a obra dele. E Deus diz que ele nos dá autoridade sobre todos os espíritos e demônios sobre a face da terra. Não é? Então nós queremos agradecer a Deus já por essa vitória. Senão hoje o problema seria muito mais sério aqui no Brasil. Não sejamos idiotas de acreditar num sistema comunista de Satanás, os seus ídolos, seus heróis, igual o Mao Tse Tung, matou 35 milhões de chineses, do próprio povo dele, eles matam. E que se eles entrarem aqui, vai querer matar o Brasil inteiro. Esse povo de Satanás. E o povo idiota aí, não, eles são os pobres. Eles só roubam dos pobres. Eu falei, gente, esses maçons que vocês estão vendo aí, só roubam dos pobres. Dos hospitais públicos, das escolas públicas, das universidades públicas, das rodovias públicas, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES. Eles não roubam do Bradesco, do Santander, do Banco de Boston. Eles não roubam desses bancos. Eles só roubam dos pobres. E depois descobre tudo isso, como o Sérgio Moro descobriu, voltou algum centavo para os cofres públicos? Jamais. E é um dinheiro que eles empregam na obra de Satanás, para prostituta, ladrão, assassinos, corruptos, tráfico de droga, violência, homossexualismo, pedofilia. É isso aí que eles investem esse dinheiro. Construção de triângulos, de obeliscos, no Brasil inteiro, com dinheiro público roubado. Então isso não tem nada a ver com o povo de Deus. Então nós vamos voltar aqui para o nosso estudo, continuando o estudo aqui de Juízes 7, né? Sobre as armas de Deus para Gideão vencer os adoradores de Baal. Esses que nós acabamos de mostrar ali. E nós estamos lutando contra esses adoradores de Baal. Batalha espiritual. Então vamos ler aqui, como nós fizemos ontem, Juízes capítulo 7, mostrando como Deus preparou Gideão e os seus 300 para participarem dessa luta. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada
e todo o povo que com ele havia se acampado junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão não me livrou. Vocês entenderam esse versículo aqui 2, que é muito importante? Então Deus conversou com Gideão e disse: olha, eu não vou deixar essa multidão chegar lá e vencer os midianitas, e depois eles vão dizer o seguinte, que o povo sempre é idiota, não consegue entender os planos de Deus, né? Somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus que sabem entender a vontade de Deus. Então ele falou, o povo vai dizer assim, tá vendo? Foram esses soldados de Gideão que nos deram a vitória e vão glorificar, adorar Gideão, fazer um altar para ele. E Deus falou, eu não quero isso. Tá vendo? Então vamos repetir aqui, ó. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, eram 32 mil soldados, para eu dar aos midianitas em sua mão. Não preciso dessa multidão toda para você vencer os midianitas, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Eles próprios dizendo, ó, nós vencemos os midianitas. E Deus assim faz no Brasil, que tentam todas as coisas, todos esses adoradores de Baal e não conseguem. Aí quando nós, povos de Deus, humilde, que quebramos já há 40 anos os altares de Baal, clamamos ao Senhor, Ele nos ouve. É isso que Ele está dizendo aqui, eu não preciso dessa multidão. Marcha para Jesus. Aquilo tudo ali é covarde. Deus não trabalha com aquilo, irmão. Aquilo é ilusão, aquilo é campanha política. Aquilo é para mostrar o gado, para pedir dinheiro, ó, o voto que eu tenho. Para pressionar. Aquilo não é por Deus. Então ele diz, agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, essa expressão nas Bíblias mais antigas é covarde. Aí eles vão traduzindo para amenizar, né? Então vou botar aqui a palavra verdadeira aqui, ó. Quanto aos medrosos e covardes, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Eu não disse que ele tinha 32 mil soldados? Então Deus falou, olha, esse povo é medroso e covarde. Volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Tira esse povo só atrapalha. Esses religiosos que estão aí, acreditam em qualquer idolatria, qualquer demônio, qualquer feitiçaria, qualquer sociedade secreta, bebem, fumam, jogam, praticam sodomia e vai por aí afora. Esse povo é medroso e covarde. Você vê em Apocalipse 21, 8, faço até questão de ler aqui para os irmãos marcarem também em suas Bíblias, quer ver? Apocalipse, aqui ó, 21, 8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então o covarde está na situação de feiticeiro, de homicida, abominável, tá na mesma situação de fornicadores, de idólatras, de mentirosos, na mesma situação. Ah, irmão, eu sou crente. Eu fiz até um vídeo há alguns anos, colocando assim, crentes covardes,
Acho que foi esse título. Crentes covardes? Não existe crente covarde. Ou o cara é crente, ou o cara é covarde. Não existe. Olha lá o que os apóstolos passaram, os discípulos, o próprio Jesus. Não foi brincadeira. Os profetas. Ó Jerusalém, Jerusalém, que mata e persegue os profetas de Deus. Não é? Então, Deus falou de 32 mil, você tira 22 mil. E só deixa 10 mil. Já diminuiu bastante. E desses 10 mil, Deus fala, seria o suficiente agora para você guerrear? E disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo, 10 mil é muita gente. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que, daquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo. Este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte. Como as feras, né, do campo, eles chegam lá e põem a boca na água e bebem água. Aí ele continua. E os outros? Você observa como que eles vão beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se baixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei, e darei os medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Meu irmão, quem não é chamado para o exército de Deus não adianta. Ter canal de televisão, construir templo para Salomão, não adianta, Deus não ouve. Faz essa multidão, arrecada dinheiro, pega dinheiro do tráfico de drogas, para comprar televisão, para fazer templo de Salomão, e vai rimando, e para o inferno vão. E que Deus falou, os demais se retirem. Se retirem. Deus não perde tempo com covarde. Deus não perde tempo com medroso. Você está com temor? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Nós só tememos a Deus. Se você tem medo de macumbas, medo disso, medo daquilo, de espírito, de não sei o quê, acabou. O nosso temor é para Deus. E isso vem com a fidelidade a Deus, com a vivência com Deus. E você passa isso a acontecer na sua vida naturalmente. Você não precisa fazer um vestibular para você saber se você é medroso, se você teme ao Senhor. Vamos ver o 8. E o povo tomou à sua mão a provisão e as suas buzinas e enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve e estava o arraial dos medianitas embaixo no vale. Tá? E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Naquela mesma noite que ele tinha preparado lá para separar os 300, né? E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então fortalecidas tuas mãos descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. Isso que eles chamavam dos espias, né? Eles foram lá ver como estavam os inimigos dele. E os medianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente
jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Quando Gideão viu aquilo ali em Porá, com certeza deu uma vontade de ficar com medo. Acho que eu vou ficar com medo. Mas Gideão não era homem de medo, ele não foi e quebrou os altares de Baal, do pai dele. Ele ficou meio assim, mas juntou os servos dele, foram lá e quebraram. Então, chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que tive um sonho, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas, e chegava até a tenda, e a feriu e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. Né? Então, como eles interpretaram isso? E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão aos medianitas e todo este arraial. 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. O 16. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. Então foram partir para a guerra lá. Buzinas, os cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhe: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós. Então, ele ia na frente, e ia, da forma que ele ia procedendo, as 300 pessoas de Gideão ia copiando o que ele fazia. 18. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. 19. Opa, cadê que passou rápido? Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de poucos trocadas as guardas. Então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham em suas mãos. E assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerda e as tochas acesas na sua mão direita. Vírgula, não, aqui tem vírgula, eu não vi. E nas suas mãos direita as buzinas, as tochas na esquerda, na mão esquerda, e as buzinas na sua mão direita, para tocarem, e clamaram: espada. E clamaram. Rodou aqui. E clamaram. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros. Tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direita a buzina, para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. Vamos lá, 21. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial.
Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Olha aqui. Então todo o exército lá dos medianitas, né, eles se colocaram a correr e fugiram. Aqui, ó. Só com o barulho das cornetas e a intensidade da luz das lamparinas. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu para Zererá, até Bet-Sitá, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. 23, agora é o 24. Também Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos medianitas, tomai-lhes as águas até Bet-Bará, e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-Bará e o Jordão. Efraim é uma das tribos de Jacó, né, das 12 tribos de Jacó. E prenderam a 2 príncipes dos medianitas, a Oreb e Zebe, e mataram a Oreb na penha e Oreb na penha de Oreb. E a Zebe mataram no lagar de Zebe. E perseguiram aos medianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zebe a Gideão, além do Jordão. E assim nós vimos como Deus preparou um exército dele, como que eu falo aqui. Nós temos aqui a nossa cornetinha, aqui a nossa internet, temos aqui a nossa lâmpada, que é essa aqui, ó, lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos, e nós vamos tocando a obra de Deus. Nós vamos fazendo o que ele mandar, né? Então, Gideão, jamais eles poderiam pensar, mas como nós vamos vencer um exército tão grande, que ele diz aqui, os medianitas e os amalequitas, todos eram filhos do Oriente, jaziam no vale como gafanhoto, aquela multidão, e os camelos dele eram como areia, aqueles grãos de areia na praia, era impossível, como eu diria hoje, é impossível a gente acabar com toda essa corrupção, esses adoradores de Baal aqui no Brasil, é impossível para nós. Os nossos inimigos são grandes, mas Deus multiplica o nosso barulho, Ele multiplica a nossa luz. E os nossos inimigos, aquela multidão, Ele faz como se fossem apenas um, né? Apenas um. Então, Deus não precisa, quando nós falamos aqui, de 32 mil do exército de Gideão, Deus usou somente 300, que Ele separou. E aqueles outros, Ele falou, manda esse povo embora. Manda esse povo embora, não vão ficar aqui perdendo tempo não com esses covardes. Né? Não vão ficar por aqui não. Então é uma coisa muito bonita, né? O poder de Deus. Aqui nós estamos lembrando aqui como Gideão quebrou os altares de Baal, né? Aqueles postes ídolos, ele arrebentou com aquilo tudo, assim como Deus falou, vou te dar a vitória sobre os medianitas, mas primeiro quebra os altares de Baal, né? Aqui, esse aqui que eu queria achar, olha aqui, vou ampliar isso aqui. Olha como Deus prometeu antes de prepará-lo para a guerra, das armas. Olha que Deus prometeu a Gideão. Vou até botar em um amarelinho aqui. Vamos lá, ó. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo,
tu ferirás aos medianitas, como se fosse um só homem. Estão vendo que coisa preciosa, como Deus faz? E às vezes você fica preocupado com o número dos inimigos, né? Ah, mas os inimigos são grandes, os inimigos não sei o quê. Ó, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas, como se fosse um só homem. Pronto. Por isso que a palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é? E apóstolo Paulo, Deus chega para ele pede 3 vezes para ser curado, e Deus não dá a cura nele, que eram os mensageiros de Satanás que ficavam perturbando ele, como você tem na sua vida, na sua família, no seu local de trabalho. Lá tem esses mensageiros de Satanás. E Deus falou: não, isso aí é para... Esses mensageiros de Satanás estão junto de você para você não ficar soberbo, para você estar sempre lutando, tá em batalha. Senão o cara descansa. Sai da batalha, o cara descansa, entra de férias. E Deus disse para ele: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então você diz: irmão, como Gideão falou, eu sou um dos mais pobres da cidade, sou o menor da família do meu pai, sou o mais pobre. Mas ele não era covarde. Ele quis ter certeza se era Deus que estava falando com ele. Ele pediu os sinais, Deus deu os sinais. Ele morria de medo do pai dele lá daquele negócio. Ele foi lá de madrugada, juntou os servos dele e quebrou aquilo tudo. Os postes ídolos e os altares de Baal. Então é assim, meu irmão. Você, obviamente, tem o perfil como eu tenho, como nós temos o perfil de Gideão. E é esse o perfil que Deus quer. Deus não quer pegar esses poderosos, eles têm canais digitais, televisão, todo aqueles templos, aquelas multidões. Eles falam, vamos dizer assim, 1%, sei lá, talvez 5% que a gente fala aqui, da palavra de Deus, da verdade, como a gente fala. São covardes, eles têm medo. Porque se eles falarem, pregar o evangelho, Satanás tira aquilo tudo deles. Foi Satanás que deu aquilo para eles. Para quê? Para pregar o evangelho? Não. Para enganar as pessoas, criar religiões, lavar dinheiro com tráfico de drogas. Então, isso daí não funciona. Então, estou falando com vocês com toda a modéstia, com tudo que a gente vê aqui na palavra de Deus. Que eu falo sempre para vocês: meu irmão, Deus te ouve. Você é pessoa de Deus, você é uma pessoa simples, você é uma pessoa humilde, você luta, você batalha, você está ali sempre com o Senhor, você segue as palavras de Deus, você não está nessa sociedade secreta, você não bebe, não fuma, não pratica sodomia. Não. Nós estamos num grupo muito pequeno. Dizer que semente, uma mentira ou outra, pode escapulir o outro, mas nós não mentimos como mentira premeditada, como o Lula falou: se eu voltar a ser presidente de novo, eu vou mentir muito mesmo sobre a seca no Nordeste. E como é que o cara pode ser um presidente de uma grande nação falar uma besteira dessa? Como é que pode? E que a gente vê que os que amam e cometem a mentira não entrarão no reino do céu. E incluído ainda os outros currículos de mentiroso, ladrão, bêbado, corrupto. Como é que pode estar um homem com a vida na mão do diabo fazer a obra de Deus? Não tem como, gente. Não tem como. Então é isso que eu falo mais uma vez, irmãos. Parabéns. As suas orações, Deus ouviu. Continua querendo a vitória do Brasil sobre toda essa Babilônia que nós temos mostrado aqui, e temos muito mais para mostrar. E
por hoje nós vamos ficar nesse estudo, né? Eu estou também bastante cansado, estou aqui abrindo a boca, tomar um banho e vou apagar, né? E espero que os irmãos tomem isso como incentivo, que vocês tomem essa vitória que Deus já nos deu, continuar orando. Amanhã estaremos aqui à noite também, e no domingo fazendo a nossa ceia, para lembrar que Jesus vai voltar, para a gente não esquecer. E agradecer a Deus essa vitória que Ele já nos deu diante dessa circunstância toda. Uma coisa assim, terrível, né? Diante de tudo isso que nós estamos falando aqui, desses adoradores de Baal, né? Quebrando os altares dos adoradores de Baal. Aí, ó. Quebrado. Coincidentemente aqui, ó, o general Pujol, demitido por Bolsonaro. Esse aqui do meio, ó. Que coisa, irmão. Como os homens tramando contra, para matar o povo brasileiro. E eles só querem matar. A Simone está dizendo, está difícil, doutor Pedrosa. É triste. Só tem um que pode resolver isso. E é com ele que nós estamos falando. Que ele possa proteger e guardar o nosso presidente, a Igreja de Cristo, o povo trabalhador aqui do Brasil, e separar esse povo. Deus, para fazer a obra dele, ele não precisa de muitas pessoas. Por isso que eu estou dizendo, poucas pessoas estão preparadas para servir e honrar o nosso único e suficiente Salvador. Que o povo de Deus há de contemplar tudo isso. E o trabalho que esse empresário fez, dá para se perceber que é um homem de bem, que é um homem de Deus, né? Batalhando e lutando e orando. E nós estamos fazendo a mesma coisa. E no domingo, quem puder, irmão, convide seus parentes, seus amigos, que puderem estar junto conosco, pessoas de Deus, que está lá, que eu mostro no trono, como é que é? No trono de Deus, lá acho que é em Apocalipse 4 ou 6, nossa, minha Bíblia tem tanta coisa escrita, aqui anotada, que Deus diz aqui, que a oração dos santos, acho que é o 6 aqui, ó, são transformadas em incenso para adorar a Deus, as orações dos santos. Então nós não podemos esquecer disto, não é? Eu queria assim, olha aqui, Apocalipse 6, 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? As almas clamando: Senhor, por que tu não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foi dada a cada um vestes brancas, foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os irmãos, que haveriam de ser mortos como eles foram. Não é? Então a Igreja de Cristo está assim. Então, estes que amam e adoram o Senhor, né, nós temos que ter essa certeza de que esse Senhor Deus nos ouve. Né? Ele nos ouve e lá no trono dele
está um cálice de ouro que ele recebe todas as orações do povo de Deus. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não, é isso aqui mesmo, né? Os 4 animais aqui. Uhum. Então vamos buscar mais convicção de aqui, ó, 7 selos, chifres. Olha aqui. Apocalipse 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As suas orações, irmãos, são transformadas em incenso colocado num cálice de ouro diante do trono de Deus, para nós cultuarmos a Deus. As nossas orações são culto. Oração dos santos. Santo é aquele povo puro, separado, não é? Porque este foi morto com o teu sangue que compraste para Deus. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Olha quantos exemplos nós temos na palavra de Deus. Nós estamos citando aqui Gideão, porque era um homem despreparado, tinha um desafio muito grande, primeiro, de quebrar os altares de Baal e de poste ídolos do pai dele, dos que reuniam lá com o pai dele, e depois vencer os medianitas e entregá-los na mão do povo de Israel. E eu pergunto, você vai permanecer nessa situação de covarde, de medroso? Para fazer a obra de Deus? Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37. Confia nele e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor, que ele concederá o que deseja o seu coração. Não é? Então é isso que nós estamos falando aqui como povo de Deus. Vamos tem aqui a irmã, o Alain de Souza Xavier está precisando aqui que nós oremos aqui, ó. Vamos deixar aqui para os irmãos. Ele está botando um pedido aqui, ó. Estamos com uma mãe de 2 filhos no CTI na Unimed, precisando de orações. O pai está desesperado. Irmãos, nos ajudem a oração, por favor. Coloca aí, Alain, pelo menos o nome dela, né? Tá? Coloca o nome dela aí, Alain, dessa senhora, para a gente poder citar o nome dela. Tá? E nós não podemos esquecer de orar por essas pessoas que estão com Covid aí, para que Deus possa, dentro da vontade de Deus, que seja manifesta a vontade dele. Não é? Deus não é um servo nosso que a gente manda Deus fazer as coisas e a gente é que vira Deus, né? Nós
pedimos que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então vamos orar por esse Brasil, irmão. Pela igreja de Cristo, essa igreja que está aí, está sofrendo, está padecendo, tem luta, dificuldade. Eu conheço disso dia a dia, que eu lido aí, trabalho em vários hospitais diferentes, as pessoas me procuram. É muita luta, muita dificuldade. Pessoas passando luta e dificuldade porque são honestas, são cristãos. Você quer ser alguma coisa importante na vida? Você não é nada, não sabe fazer nada na vida? Vira um homossexual aí. A mídia te coloca lá em cima, em qualquer lugar que você chega, você é bem recebido. Como se... Uma coisa diabólica, irmão. Coisa diabólica. E as pessoas de bem, de valor, as pessoas trabalhadoras, honestas, eu não falei no Plano Nacional de Direitos Humanos 1 e 2, eles proibiram trabalhar até os 18 anos. Se trabalhasse, o pai ia ser preso, que era exploração infantil. E agora que eles proíbem as pessoas trabalharem até 100 anos? Você não pode abrir seu comércio, você não pode trabalhar, sua loja, ou se é um camelô que vai vender alguma coisa, um produto, um alimento, você não pode. Não pode trabalhar. Mas a loja, o shopping dos chineses lá em São Paulo está aberto. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma injustiça, é uma covardia contra o povo de Deus. E o povo tem que se levantar contra isso, gente. O que é isso? Esse prefeito de São Paulo, ele extrapolou. Rogar para Deus cair a mão, a justiça de Deus sobre esse indivíduo, que fez o maior carnaval do Brasil para espalhar o vírus mais temido do mundo. E os heróis desses caras são Stalin, Lenin, Trotsky, Mao Tse Tung, são todos assassinos em massa. Antes da Primeira Guerra Mundial, mataram 200 milhões de pessoas. O herói desses caras são perigosos, gente. Matam e muito. E você acha que eles estão fazendo alguma coisa aí para salvar alguém? Estão fazendo para matar, irmão. Esse povo é do capeta, é do diabo. Eles não fazem nada por amor a ninguém, não. Criaram o vírus para matar, criaram a vacina para matar. Vocês vão ver as complicações que já tem da vacina. Vão ver mais tarde. Tá? O irmão está falando aqui, HGL, que viu o vídeo que o Dória fez no contrato com a Amazon. Só esse ano a Amazon teve um ganho de 50%. 50% só esse ano. Vendendo pela internet. E o cara que tem a sua lojinha lá, que precisa viver. Eu faço a minha parte, né, irmão? Eu não estou comprando nada pela internet. Só estou comprando na loja, quando abre, eu vou lá. Aqui não estou comprando nada pela internet, não. Para dar prestígio para os caras que estão trabalhando. Para as lojas pequenas, ou que eu puder comprar nos restaurantes. Então é isso que nós temos que fazer. Para o garçom lá ter seu trabalho assegurado, o cozinheiro. Então, porque isso aí passa, irmão, isso aí vai cansar, é um modismo isso aí, daqui a pouco isso passa. Mas nós temos que fazer a nossa parte, entenderam? Então, o que você puder evitar de comprar o quê? Artigos da China, evita comprar. Compra artigos aqui brasileiros, feito por aqui. Mesmo que seja, mas isso aqui é mais barato, mas a gente sempre soube que os artigos da China são todo porcaria. Sempre soubemos disso, não é? Então, vamos dar preferência aos artigos aqui do Brasil, não é? Ou alguma coisa dos Estados Unidos, aqueles produtos, alimentos. Uma pessoa comprando alimento da China, irmão. Nossa, eu comprei uma vez umas batatas, uma coisa horrível que eu joguei fora, não consegui comer. Essas batatas fritas que vêm dentro daqueles tubos, né? Então tem que ter cuidado, porque os caras fazem vírus para matar. O que eles não colocam nesses alimentos? E eles estão produzindo muita coisa com o nome de italiano. Faliram um montão dessas empresas, compra essas empresas e continua vendendo produto chinês, roupa com nome de italiano. E é tudo chinês. Então, se esse povo quer nos prejudicar, nós também.
temos que desenvolver nossos mecanismos de defesa. Né? Mas o mais importante para a gente é estar orando agora. Orando porque os bastidores a gente não sabe. Por isso que eu acho ridículo, um absurdo, uma pessoa ser do serviço público, está ligado a uma sociedade secreta, a qual ele presta mais obediência do que o seu cargo público. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que a gente nunca poderia aceitar uma coisa dessa. Um presidente, um governador, um deputado, um senador pertenceu à sociedade secreta. Então vai trabalhar lá para a sociedade secreta. E diz que está representando o povo e enganando o povo. É muito triste. Então nós temos que clamar por Deus. E Ele está nos ouvindo e vai continuar ouvindo. Tá bem? Parabéns pela vitória que já alcançamos essa semana. Queremos uma vitória total, completa. Esse povo aqui no Brasil adorando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, esquecendo essa necessidade das sociedades secretas de reunir nos templos onde Deus não habita. E nós vamos mostrar na sequência mais abominações, vamos mostrar mais Babilônia aqui no Brasil, principalmente no meio do sistema religioso e dessa sociedade secreta. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, nos guarde, perdoe os nossos pecados e nos livre de todos os males. E que nós possamos estar sempre pregando esse convite de Jesus, que ele disse, vinde a Mateus 11, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tá? Que Deus te dê coragem, te dê atitude de homem de Deus, de mulher de Deus, que não seja covarde diante das coisas de Deus, que o seu temor seja para Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não é? Que nós possamos continuar tendo essa vitória em nome de Jesus. Um grande abraço em todos, fiquem na graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, e amanhã nós estaremos juntos novamente, com esse mesmo título até domingo. Não esquecendo que domingo estaremos celebrando a ceia do Senhor, para não esquecermos que Ele vai voltar. Um abraço em todos, uma boa noite e obrigado pela atenção.